que o Walter Delgatti mentiu. O senhor deve reforçar isso agora? Bom, óbvio que a tarde da CPMI foi importante para desmascarar, desnudar o hacker do PT, assessorado por um advogado petista que vendia livros do PT para dar dinheiro para o hacker do PT. Então não tem nenhuma credibilidade tudo que ele falou, porque obviamente ele não tem provas disso, não tem conexão com a realidade, as acusações que ele fez com relação a tudo sobre o presidente Jair Bolsonaro. O que chama atenção, e que foi o que a oposição mostrou na tarde de hoje na CPMI, foi o ardil com que ele se aproximou da deputada Carla Zambelli para se infiltrar, se passar como um suposto apoiador que estaria à disposição para ajudar, aí sim, o presidente Bolsonaro, de forma oficial, a instruir o TSE com possíveis fragilidades das urnas eletrônicas. Então, portanto, não houve nada de clandestino, ninguém contactou o hacker do PT para fraudar a eleição, para fraudar resultado de eleição. Tanto é que ele foi dirigido a um setor do Ministério da Defesa, que estava oficialmente convidado pelo ministro Barroso, então no TSE, para exatamente testar a confiabilidade das urnas eletrônicas. Para isso que ele foi contactado. E não há nada de ilegal nisso, porque as Forças Armadas, mais uma vez, foram chamadas pelo próprio TSE. E ele, com os possíveis conhecimentos que ele pudesse ter, poderia ajudar o TSE a dar mais segurança às urnas eletrônicas. O que ele falou no começo da sua oitiva foi exatamente isso, porque elas são vulneráveis. Isso é que fica de recado aqui hoje. E as suas palavras ali, que ele tentando vincular a deputada, o ex-presidente Bolsonaro, não param de pé de forma nenhuma, porque, como eu disse, alguns dias antes dele ir até um hotel no interior de São Paulo, encontrar a deputada Carla Zambelli, e alguns dias antes ele havia declarado que vota em Lula, que faz o que for preciso para ajudar Lula, e inclusive se dizendo que caso tivesse uma visibilidade, poderia até ser candidato a algum cargo eletivo por um partido de esquerda. Alguns dias depois ele procura Carla Zambelli de forma muito coincidente no hotel do interior de São Paulo. Obviamente ele se infiltrou para tentar chupar alguma informação, não encontrou nada, porque tudo estava sendo feito de forma transparente pela candidatura do então presidente Bolsonaro, e ele vem aqui, mente descaradamente, e depois se recusa a responder, por exemplo, se ele teria vendido 3 caixas de uísque ao ex-motorista da Carla Zambelli, o que pode justificar a movimentação financeira na sua conta bancária, e não um pagamento a ele, uma quantia irrisória, para fraudar uma eleição nacional. Então, óbvio que ele sai daqui completamente desqualificado, e o Brasil viu a vergonha que ele passou e que a esquerda passou hoje na CPMI. Quer falar alguma coisa? Houve um encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Walter. Isso aí, pô, isso aí. Ué, mas quem negou isso em algum momento? Alguém negou algum momento que houve encontro? Então houve um encontro. Você está perguntando assim, a essa altura do campeonato você não sabe se houve encontro, amigo? Porque... O que foi tratado esse encontro? Pô, olha só, o que foi tratado foi o que já foi, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro dando declaração, querendo ter informações sobre a segurança nas urnas. A resposta do Delgatti dizendo que as urnas poderiam ser mudadas, alteradas o resultado ali, motivou algum tipo de reação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Quer falar, senador Rogério? Bom, em relação a esse aspecto da vulnerabilidade das urnas, o depoimento dele é contraditório. Ele começa o depoimento dando uma declaração que os primeiros contatos foi no sentido de demonstrar a vulnerabilidade, a insegurança da urna. E aí ele fala de uma demonstração que faria para mostrar que o código-fonte poderia ser programado para o voto ser dado numa direção e o resultado projetado para outra direção. Isso é o que ele fala no início da sua fala. Depois ele vem com outra versão, dizendo que ele teve a orientação, o pedido para que fraudasse o resultado eleitoral. Mas, posteriormente, ele entra em contradição de novo, porque ele diz, olha, o sistema como está, é impossível de fora ser fraudado. Só pode ser alterado por dentro. De fora, ninguém consegue fazer essa alteração. Então, o depoimento dele está cheio de contradição. É um depoimento de alguém que veio orientado para vender uma versão
queria agradar os governistas e queria agradar aqueles que estão a fazer a sua defesa, mas não parou de pé. Foi só a oposição chegar e começar a mostrar as contradições que ele optou de forma absoluta pelo direito constitucional ao silêncio. E ficou silencioso, não falou mais nada. Eu disse na CPI e repito aqui, o silêncio dele disse mais do que a fala eloquente que ele fez durante toda a manhã. Ele é um estelionatário, a especialidade dele é mentir. Foi isso que ele fez aqui. Quando contraditado, preferiu ficar quieto. Como é que a senhora avalia essa possível quebra de sigilo telemático do ex-presidente Bolsonaro e uma possível convocação, talvez? Olha, eu acho que a CPI está avançando. O tempo todo, os integrantes da base governista tentam enfiar uma cortina de fumaça, tratar de temas que não tenham relação com o ato do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso o tempo todo. Hoje eles acharam que estava ganhando de goleada no primeiro tempo e quando a oposição chegou, viu que na verdade tudo era, mais uma vez, uma cortina de fumaça. Eu acho que a investigação tem que ser feita de maneira profunda, de maneira séria, investigando todos os lados. Veja, o presidente Bolsonaro já teve a sua vida vasculhada. A vida do presidente Bolsonaro já foi vasculhada. O sigilo dele já foi quebrado. Já foi mandado para cá todas as informações financeiras em relação a ele, sem ter requerimento. Então, o presidente Bolsonaro não tem o que esconder. Uma quebra de sigilo absolutamente ilegal. Agora, o que nós temos que avançar agora é para o G. Dias. Por que o G. Dias ainda não veio na CPI? Veja, a CPI está sendo constrangida a convocar o G. Dias, depois que a oposição insistiu aqui várias vezes para trazê-lo aqui, porque hoje ele passa a ser investigado. E a investigação aponta para alguém que estava num lugar privilegiado, posto de comando. Ele próprio alertou a ABIN do que estava por acontecer. Depois a ABIN remete a ele vários informes dos acontecimentos do dia 8. Ele passa a não responder mais. E conversas internas entre integrantes da ABIN sugerem que ele não só sabia, como ele facilitou o processo de entrada dos manifestantes. Agora, se a CPI não quiser ouvir alguém que tenha participado, que tenha dado causa à invasão do Palácio do Planalto naquele dia, a CPI não quer investigar nada. A pergunta que fica é, que dia o G. Dias vai estar na CPI para poder ser confrontado com os fatos, com as informações, porque até agora ele só mentiu. Na CPI lá da Distrital, da Câmara Legislativa, ele mentiu. As informações que estão no telefone do Saulo à disposição da CPI, desmente ele do começo ao fim. Ele não só se omitiu, como lá tem informações de que ele participou, facilitando a entrada dos invasores. Esse é o fato que nós queremos investigar. Senador, em função do que o senhor acabou de declarar em relação ao G. Dias, os senhores vão defender, então, na reunião deliberativa de terça, que seja marcado o depoimento dele, já que já foi aprovada a convocação? Nós queremos, o quanto antes, nós queremos já na próxima semana ter a oitiva do general G. Dias. Esse depoimento, ele é inadiável. Eu penso até que os governistas deveriam estar defendendo a vinda dele aqui. Porque agora, pela primeira vez, nós temos um integrante do governo, do alto comando, que estava em poder de decisão, que deveria ter acionado o plano escudo e não acionou, que deveria ter acionado a força de segurança que estava de prontidão e não acionou. Houve uma sucessão de omissões que levaram a essa ocupação criminosa. Quem deu causa? Quem contribuiu para ela? Quem facilitou o processo? Veja, há informações dizendo que esse personagem teria facilitado a chegada de manifestantes, inclusive em locais de armamentos. Por Deus, nada aconteceu do ponto de vista de uma violência armada dentro do Palácio do Planalto, mas até isso está nas interceptações, nas informações repassadas à CPI. Então sim, nós queremos a vinda do general G. Dias na próxima semana para que ele preste o seu depoimento, esclareça os fatos e certamente o G. Dias tem muito a dizer. Porque primeiro ele alerta o que está para acontecer, ele alerta a ABIN. Posteriormente, certamente depois de conversar com alguém, ele passa a exercer um silêncio sepulcral.
ele não responde mais, ele não toma nenhuma medida. Certamente alguém que está no andar de cima deu a ele alguma orientação. Não tem outro sentido. Ele precisa vir à CPI e esclarecer o que aconteceu, de quem foi a ordem para que não agisse para proteger o Palácio do Planalto. Senador, sobre a entrega das imagens pelo ministro Flávio Dino, como é que vai ficar essa situação? Sobre a entrega das imagens do Flávio Dino. Olha, é um assinte. O Flávio Dino não entregar as imagens é um assinte, porque a CPI, ela tem poder sozinha. Ela é a própria justiça e a própria polícia. Ela não tem que pedir nada nem para o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros, quando você é senador, como é o caso dele, e se torna ministro, é a condição de servidor público. Ele não entra na condição de senador. E ele pode ser convocado, sim. Eu já repeti várias vezes aqui que o ministro Renan Calheiros, quando era ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, ele foi à CPI do narcotráfico e trouxe grande colaboração. Por que que um ministro agora tem que pedir para um ministro do Supremo para autorizar ele mandar 2 fotos? Porque o que chegou aqui foram 2 fotos. Isso é um deboche, um escárnio. E o presidente da CPMI, o deputado Arthur, tem que tomar isso até como uma ofensa pessoal. Um desrespeito, um deboche, um meme, uma anarquia a uma CPI que certamente não chegará a lugar nenhum. Veja vocês, antes que me pergunte, ainda sobre esse hack que se preza, esse aí não ia estar nem preso, porque o cara que invadiu o CNJ entrou no Supremo Tribunal Federal, grampeou políticos, fez a miséria. Esse cara não tem nenhum backup de nada disso. Esse cara não guardou nada disso para dizer, eu não empreendo não, porque agora é a vez de fulano. Se botar a mão de mim, eu solto de fulano. E eu tenho isso tudo guardado. Não, agora está pedindo proteção à testemunha e já não quer mais fazer a delação premiada. Não vai fazer a delação premiada por quê? Se ele tem tanta informação acumulada. Porque tem gente no parlamento, dá até vontade de rir, que parece que é mais sabido, né? Que se aproxima das pessoas gravando, né? Me lembra até o Cacique Raoni, quando foi deputado federal, que andava com um gravador. Agora esse hack aí, que é o cara, que é um cara do outro planeta, um cara que invade, que soltou inocentes da Lava Jato, né? Aqueles pobres coitados que são entidades filantrópicas, né? Que só faziam o bem para as pessoas, mas que estavam presos, sabe? E sem dinheiro nenhum, nem um centavo devolvido. Esse homem que fez esse bem ao Brasil está pedindo proteção à testemunha e está preso. E o cara que se joga nos braços do crime, grampeando todo mundo, eu até ia dizer a vocês da imprensa e os senadores e deputados, troquem os chips de vocês, porque na frente de um homem desse, nós vamos sair daqui todo mundo grampeado. Mas quando eu descobri que ele é uma fake news, mantenha os telefones de vocês, que ele não quebra o sigilo de ninguém. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.